né? A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande, meus irmãos. Ela consegue entrar nas nossas vidas e nos transformar. E eu gostaria de convidar os irmãos para deixar essa palavra nos transformar nesta noite, para que o seu Santo Espírito possa entrar em nossa vida de forma verdadeira e causar mudança. Nós não podemos sair da mesma forma com que nós entramos aqui. Nós não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade que muitos aí fora procuram e não têm, de conhecer mais e mais profundo de um Deus tão maravilhoso que nos ama. Amém? A reflexão dessa noite se encontra no texto de Mateus, né, quem está com a Bíblia pode abrir, Mateus 6, e a gente vai estar lendo do 19 ao 21. 19, 21. Mateus 6, 19, 21. Fui convidado para trazer a mensagem na semana passada sobre o jejum. Infelizmente, eu não pude comparecer, eu acabei pegando uma virose, e aí, por conta desse motivo, eu falei com o Roberval, desmarquei. Mas essa semana, graças a Deus, Deus restaurou a minha saúde e posso estar aqui, né, trazendo um pouquinho dessa mensagem para vocês. Amém? Todo mundo já abriu? Honra de muita... Mateus 6, a gente vai estar lendo do versículo 19 ao 21. Vou estar lendo aqui pela minha versão, tá? Amém? Diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Senhor Deus, estamos aqui em consonância contigo, por tudo aquilo que o Senhor fez durante esse culto, e te peço, Senhor, humildemente, para que o Senhor me use como um teu servo. Não fale aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor precisa falar para a tua igreja. Usa-nos conforme a tua vontade e o teu querer, pelo sopro do teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Acredito que vocês já estavam estudando um pouquinho sobre esse sermão, que é o Sermão do Monte ou da Montanha, também chamado de Sermão da Bem-aventurança. E ele traz uma perspectiva muito importante para a nossa vida como cristãos, né? Cristo, tem um pessoal seguindo Cristo, ele vai lá, sobe no monte e começa a falar para esse pessoal aquilo que ele acredita e prediz sobre o reino de Deus. E ele vai nos instruir acerca do reino de Deus e principalmente o que cidadãos do reino precisam fazer para chegar e alcançar o reino de Deus. No versículo 6, né, ele vai destacar algumas coisas. O 6, ele começa destacando 3 coisas, que são 3 práticas espirituais. A primeira dela, ele vai falar sobre a questão da esmola, que é doar. A segunda, sobre a oração, e que eu acredito que foi o tema da semana passada, o jejum, é a terceira. E é muito interessante que Cristo é bem categórico em falar que essas 3 situações, essas 3 condutas que o cristão precisa ter, ela é em secreto. Ou seja, é uma busca que nós temos que ter para com Deus que nós seguimos em secreto. As pessoas não precisam ficar sabendo que a gente jejua ou que a gente ora, para a gente não, num bom e velho português, se amostrar, dizer que a gente é bom. Essa não era a intenção de Cristo. Só que aqui, a partir do 19, ele começa uma mudança na narrativa. Se antes, no início do 6 até o 19, né, do 1 até o 19, até o 18, perdão, ele começa a dizer as coisas em secreto, agora ele vai nos mostrar aquilo que precisa ser revelado. E aqui nós temos uma lição muito importante. Nós, como cristãos, temos que ter uma vida espiritual em secreto forte e sincera com Deus. Mas de nada adianta isso se no nosso cotidiano não resplandece o que a gente vive em secreto. Sabe aquele cristão que vem para a igreja e que se diz tão santo, mas que aí fora a gente olha e não vê essa mesma unção nele? É isso que a Bíblia está nos confrontando hoje. É isso que a palavra de Deus está nos trazendo a refletir. Nós precisamos seguir uma vida em consonância, ou seja, que tudo seja ligado uma coisa com a outra. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós damos esmola ou fazemos caridade, que tudo isso seja para o crescimento do reino de Deus. E não simplesmente por egoísmo. E é tão importante isso que em Tiago 2,17 nos diz o seguinte: assim também a fé, se não nos traduzir em obras, é morta em si mesmo. Se a nossa vida
não reflete as obras do Evangelho de Deus, a nossa fé é morta, é vazia. Olha quão duro e profundo é isso. Olha como Cristo nos exorta a buscar a Deus, mas principalmente a fazer com que nós tenhamos uma vida de testemunho do Evangelho. E esse versículo ele vai trazer uma narrativa muito interessante. Quando a gente olha Cristo, na sua sabedoria, ele sempre fazia ligações com tudo aquilo que ele vivia na sua região. Então, quando ele falava por meio de parábolas, ele vai trazer os ensinamentos daquilo que as pessoas faziam. O grão de mostarda. Por quê? Porque as pessoas sabiam o que era um grão de mostarda. Um fermento. Por quê? Porque as pessoas sabiam o que era um fermento. Era a forma com que ele usava para ensinar. E aqui ele vai utilizar de uma coisa que também era muito comum na época, que era a ideia do tesouro. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é tesouro, mas naquela época tinha um sentido um pouco diferente, que a gente consegue até ver em Mateus 13, 44, também uma parábola que Cristo fala. Se os irmãos quiserem abrir, eu espero, mas Mateus 13, 44. É uma parábola também de Deus muito conhecida. A gente até estudou na EBD, né? Lá na EBD dos jovens. A gente está estudando durante todo esse ano as parábolas de Cristo na EBD, para quem puder frequentar, é muito boa. Sou professor junto com o Roberval da EBD do jovem, da classe dos jovens, tá? E diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha como a conotação de tesouro é bem diferente do que a gente acha hoje. Hoje em dia, o que é uma pessoa ser rica, ter um tesouro? É um banco forrado de dinheiro. Mas naquela época, a conotação não era essa. O sentido era, a pessoa tinha dinheiro, só que como não tinha banco para guardar, o que ela fazia? Pegava umas urnas ou então uns jarros, colocava lá prata, ouro, qualquer coisa que fosse de grande estirpe, grande valor, selava, enterrava em um local que só ele ou pessoas da confiança dele saberiam. E nessa parábola que a gente traz, né, que eu trago aqui em Mateus 13, 44, ele vai dizer o seguinte: quando esse homem encontrou esse tesouro, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno para ter acesso àquele tesouro. E Cristo ele vai utilizar desse mesmo tesouro, ou seja, esse tesouro que é tão importante, que é tão valioso, para nos ensinar algumas lições justamente sobre o tesouro. Qual é o tesouro que nós devemos ter? Qual é o maior tesouro que nós temos? E ele divide esses versículos de Mateus 6 em 3 partes. São 2 ordens e uma constatação. A primeira ordem a gente vai encontrar no versículo 19, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra. Quando eu estava lendo isso é muito de contramão do que é muito pregado hoje em dia, né? Hoje em dia, com a boa teologia da prosperidade, que a gente tem que buscar dinheiro e que Deus vai nos abençoar e que tudo Deus vai engrandecer na nossa vida, que a gente quer mais, quer mais, quer mais. E Deus dá literalmente na cara da gente: não busque para vocês acumular esse tesouro. Só que a gente também tem que ter um pouco de cuidado, porque a Bíblia, em momento nenhum, ela condena a riqueza. A Bíblia não quer dizer que a gente precisa ser pobre a vida inteira. Não necessariamente. Tanto que, no livro de Salmos, 128, no versículo 22, ele diz o seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A ideia de prosperidade, que é muito diferente da ideia que é divulgada hoje, é de crescimento. Ou seja, você vai trabalhar e as coisas na sua vida vão bem. É nesse sentido. Ou seja, Cristo nos instrui, a própria palavra de Deus nos instrui a sempre continuar trabalhando e viver dos nossos esforços. Mas, em hipótese nenhuma, a Bíblia vai dizer que isso deve ser o centro da nossa vida. Ele é bem categórico em dizer em acumular, não acumulem. É bem diferente de não ter. O que é acumular? É pegar o dinheiro e juntar de forma avarenta. O grande centro dessa primeira parte do Evangelho é justamente sobre a avareza. É colocar todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua vida em acumular e te juntar sempre mais dinheiro. Não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que nós passemos a vida inteira lutando e colocando dinheiro no centro da nossa vida. E a gente conhece quantas pessoas que são assim, que amam acima de tudo o dinheiro do que amam a família, do que amam as relações interpessoais, do que amam estar em comunidade, do que amam estar em igreja, do que amam o Evangelho de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que colocam em primeiro lugar o seu bolso?
a sua vontade de ter mais. Quantas vezes nós mesmos nós não somos ingratos a Deus, querendo sempre mais dele? Deus, ele sempre nos garante que vai nos suprir as nossas necessidades, e nós estamos sempre lá, eu quero mais, eu quero mais. Deus, ele cuida das nossas vidas e a gente quer mais. E é isso que Cristo está nos levando a pensar nesta noite. Será que é isso que ele quer para as nossas vidas? É esse sentimento de ingratidão? Uma coisa que eu tenho certeza que deixa o coração de Deus triste é justamente a ingratidão. Quando a gente reflete em relação ao Antigo Testamento, por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Porque eles não souberam ser gratos a Deus. Por que eles pelejaram tanto e precisou toda aquela geração padecer e morrer no deserto para eles entrarem na terra prometida? Porque Deus fazia as coisas por eles, Deus era com eles, e ainda assim eles murmuravam. E quantas vezes nós somos assim para com Deus? Deus nos abençoa cada dia, Deus nos dá a oportunidade de crescer, de aprender coisas novas. Deus nos dá o sopro de vida, o oxigênio que nós temos. Deus nos dá uma casa, Deus nos dá alimento. E a gente sempre reclamando, sempre dizendo eu quero mais, sempre dizendo que eu preciso atingir isso ou fazer aquilo. E muitas vezes nós esquecemos do Deus que faz. Deus precisa que nós tenhamos um pouquinho mais de reconhecimento para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele faz pelas nossas vidas. Quando a gente pensa nisso, e muitas vezes, né, a gente até canta, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é um versículo, tá, gente, de Ageu, se eu não me engano, que ele predizia a vinda de Cristo. Só que no nosso caso, o melhor de Deus já veio. Cristo que morreu pelas nossas vidas. O que é que a gente pode querer mais? Ele garantiu a nossa salvação. E por que a gente quer sempre mais? Se o melhor que Deus tinha, Ele entregou a nós por amor. Quando a gente observa isso, e é tão bonito o plano da redenção, que Ele não só simplesmente garante a salvação, mas Ele garante uma vida eterna com Ele, em um lugar que a gente não vai sofrer, um lugar que a gente vai estar ali o tempo todo em comunhão plena e perfeita com Deus. Isso é que Deus garantiu para as nossas vidas. E o que é que a gente quer? O que é que a gente tanto reclama? Por que a gente não pode agradecer a Deus um pouquinho mais por tudo aquilo que Ele faz por nós? Em 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado. E isso a gente vê tanto hoje, né? Foi falado aqui mais cedo sobre a questão da guerra na Ucrânia. E o que é essa guerra? É uma busca por poder, por dinheiro. As pessoas amam muito mais o dinheiro do que a vida do outro. Estão dispostas a tirar a vida de milhares ou milhões de pessoas, simplesmente para dizer, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Essa é a realidade, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. É o que está acontecendo hoje. A gente está vendo a vida sendo tirada por míseros reais. Quantos casos aí de uma pessoa que briga por causa de 5, 10 reais, e o outro vai lá, pega uma faca, pega um revólver, dá um tiro e mata? É esse o mundo que a gente está vivendo, gente. E como é que nós, como cristãos, podemos compactuar com isso? Podemos permanecer no mundo e deixar ele da forma com que está, assim que nós mudemos primeiro as nossas vidas, mas também o meio em que nós estamos. Como é que a gente não prega esse amor que muda as pessoas? E aí eu me fiz uma pergunta, né? Se Deus não quer que nós acumulemos o dinheiro, né, riquezas, por que Ele permite que as pessoas sejam ricas? Em Mateus 25, do 34 ao 40, diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te damos de comer, ou com sede, te damos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso, e fomos te visitar? Olha o que Cristo fala.
O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim fazem. Por que Deus nos abençoa tanto? Para que nós, e através de nós, abençoamos vidas. Por que Deus permite que pessoas ganhem tanto dinheiro? É para o dinheiro ficar para ela dizer, não, eu tenho bilhões na conta? Não. É que através da vida daquela pessoa, o evangelho de Deus possa ser pregado. Por que Deus muitas vezes não dá com sobra? É para que a gente sempre possa abençoar o outro. Irmãos, eu quero que fique muito claro aqui, Deus não está condenando que a gente tenha e que tenha fartura, não é isso. É até bíblico isso, e até é do coletivo comum, né? Quando a gente vê a história da cigarra e da formiga. O que a formiga faz? Ela guarda comida para o inverno. Então a gente também tem que ter reservas de emergência, porque a gente não sabe do amanhã. Isso não é você colocar o dinheiro no centro da sua vida. Não quer dizer que a Bíblia está dizendo para você pegar tudo que você tem e sair distribuindo, embora Cristo fale isso para um jovem rico. Mas por que Cristo fala isso para aquele jovem rico? Porque ele era isso aqui, ele era avarento. Ele colocou o dinheiro dele acima de Deus. Nós nunca podemos colocar nada acima de Deus. Em Provérbios 23:4, olha que Salomão fala, olha que frase linda. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Quantas vezes nós esvaímos a nossa vida nesse empenho vão de querermos ficar ricos? A Mega Sena acumula milhões aí por conta disso. As pessoas que todo ano vai lá, tem gente que é toda semana, aposta não sei quantos reais certinho lá, para querer ficar o quê? Rico da noite pro dia. O que é que Salomão, na sua grande sabedoria, nos diz? Não esgote suas forças, não coloque sua força, seu empenho total nisso. Faça aquilo que você precisa fazer, cumpra com excelência as suas obrigações, mas não faça disso o seu objetivo maior de vida. Tem muita gente que esgota as suas forças, dá um duro retado, acaba com a sua vida, morre e deixa tudo aí. É justamente isso que Cristo diz, não coloque suas fianças no seu tesouro, naquilo que é perecível. Por quê? Quando a gente morre, fica tudo aí. Isso se não vir uma catástrofe, uma guerra, uma destruição, e tudo se perder. Quanta gente que ganha dinheiro e da noite por dia perde tudo? Isso tudo é suscetível ao que pode acontecer nas nossas vidas, e Cristo é categórico em falar isso. E é muito interessante que a gente entenda o sentido de humildade. Vocês sabem de onde vem o sentido da palavra humildade? Humildade vem de uma palavra grega chamada humus. Sabe o que é humus? Terra, pó. Isso me remete logo a Gênesis, né, a parte 3, 19b, diz o seguinte: porque você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, tudo aquilo, todo o seu esforço que você tem para construir uma carreira, para construir isso e aquilo, para conseguir bens e fortunas, um dia vai acabar e vai retornar ao pó. Precisamos ser humildes. Entender que nós somos o quê? Chão batido. Nós não somos nada. E quantas vezes nós somos tão orgulhosos de nós mesmos e colocamos o nosso ego acima de tudo? Acima de Deus, acima de tudo. Isso que Cristo nos exorta nessa noite. A segunda ordem que o texto vai nos dar é justamente no versículo 20. Diz o seguinte: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E estudando um pouquinho disso é até um pouco interessante, né? Então quer dizer que a gente vai fazer uma poupança celestial. A gente vai juntar aqui dinheiro, vai mandar direto para a conta de Jeová. Todo mês, aí, final do mês, aos 10% que já vai direto para a nossa poupança do céu. É isso? Não, meus irmãos. O ajuntar tesouros no céu é uma conotação muito mais profunda do que isso. É nós buscarmos o reino de Deus. É buscarmos aquilo que engrandece o nome de Deus. Muita gente aqui, eu não sei se é da época de vocês, né? Aquela ideia de colocar dinheiro no colchão. Isso é do pessoal mais antigo, né? Mas quando nós pensamos nisso, é muito importante que nós entendemos que nós não somos salvos pelas obras, tá? Muita gente aí fora diz que através das obras nós somos salvos, e a salvação não vem. Nós vimos lá no texto de Tiago que a fé sem obras também é vã, mas é fundamental que nós tenhamos sempre em mente que a nossa salvação vem através de quem? Cristo Jesus. Ele nos garante a salvação.
E por que que a salvação da gente não vem por meio de obras? Nossa natureza é corrompida. Por melhor que a gente tente fazer, nós nunca vamos ter o nível de excelência que Deus merece. Por mais obras que a gente faça, sempre no fundo tem assim, ó, nossa, eu estou sendo bom porque eu estou dando esse dinheiro para fulano de tal. Olha como eu sou bonzinho porque estou fazendo isso para a pessoa tal. Eu comprei uma cesta básica, ó, que pessoa boa sou eu. Olha como já é deturpado, como é destruído esse sentimento. Por melhor que seja a ação, nunca é perfeita. E quando nós pensamos na redenção, nós conseguimos ver e vislumbrar a graça de Deus, o favor imerecido, ou seja, todos nós aqui merecíamos apenas uma coisa, que era o fogo eterno do inferno. Isso é o que a gente merecia. Pela nossa natureza adâmica, pelo erro, pelo pecado que está nas nossas vidas. Por mais que a gente tente não pecar, a gente peca. E por conta disso a gente merecia o inferno. Mas Deus, no seu grande amor, Ele sacrifica o seu filho, assim como Abraão quase sacrifica Isaac, né? O cordeiro naquela época poupou, só que dessa vez o cordeiro não foi poupado, ele foi entregue. O filho foi morto pelas nossas vidas e para a remissão dos nossos pecados. Toda vez que eu estudo um pouco mais sobre toda essa questão da redenção, o plano da redenção nas nossas vidas, eu não consigo não amar a Deus. É algo tão profundo, é algo tão sincero, que eu não consigo remeter isso a um amor tão verdadeiro e genuíno que Deus tem pelas nossas vidas. E como é que um Deus que nos ama tanto, que nos entrega tanto, a gente não consegue entregar um pouquinho do nosso tempo para Ele? Quando a Bíblia nos ordena e nos instrui a buscarmos a Deus, a juntar tesouros no reino dos céus, é justamente isso. É fazer com que o reino de Deus aqui na terra cresça. E quando a gente observa isso, a gente muitas vezes erra em buscar o reino de Deus. Quantas vezes Deus nos toca e nos convida a fazermos mais por Ele? Seja orando, seja jejuando. Olha os princípios que vocês acreditam ter estudado nas últimas pregações sobre a caridade. E nós não fazemos. Muita gente acha que buscar o reino de Deus é fazer obras, literalmente, é sair evangelizando, é largar tudo e ir para outro estado, outro país, e fazer tudo para o reino de Deus. É isso? Também. Mas por que a gente não pode evangelizar no nosso trabalho? Por que a gente não pode buscar a Deus verdadeiramente no nosso secreto? Por que a gente não pode ajudar na igreja quando precisa? Quantos eventos a gente tem durante todo o ano? E quantas vezes a gente está disposto a sacrificar um pouquinho do nosso tempo para esse Deus que a gente ama? Por que a gente não faz isso? E é justamente isso que Cristo está nos exortando. É fazer o reino de Deus se expandir. É levar a palavra de Deus para todas as criaturas na terra. É a grande comissão, foi aquilo que Deus nos chamou. A missão que Ele nos deixou é justamente isso, ir e fazer discípulo por todos os povos. Essa é a ideia central do Evangelho. Isso é o que Cristo deixou para os seus discípulos e para as nossas vidas hoje. E nós, como os discípulos que devemos nos inspirar no Sermão do Monte, devemos buscar isso. O Sermão do Monte é tão importante porque que muitas vezes nós não levamos a sério ele. Por que muitas vezes nós não nos atemos àquilo que Cristo nos ensinou e àquilo que Ele quer para nós como discípulos? Como é interessante, né? Lá em Gênesis 2,15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Nós não conseguimos nem cuidar do nosso lar. Quantas pessoas que não conseguem nem cuidar de forma apropriada das relações que tem com sua esposa, com seu marido ou com seus filhos? Essa é a primeira obrigação que Deus nos dá, de cultivar a terra e cuidar da onde a gente vive. Quantas vezes nós sujamos o ambiente aí, deixamos tudo de forma suja, porca, imunda? Isso é o cuidado que nós, como filhos de Deus, devemos ter? Isso é buscar o reino de Deus? Meus irmãos, vamos sempre pensar nisso. Será que meu caráter está como um caráter de um cidadão do reino? Será que aquilo que eu estou fazendo é de fato o que Deus queria para a minha vida? Ou eu estou simplesmente buscando os meus próprios interesses, as minhas próprias vontades, e não priorizando a Deus? É como bons cuidadores, bons mordomos, devemos cuidar um do outro por amor a Deus e a sua ordenança.
Agir de forma egoísta não é cuidado, não é amor, e sim uma doença da alma que precisa de cuidado, que precisa de reparação. Quando nós somos egoístas e só colocamos a nossa vontade acima de tudo, nós não estamos respeitando o amor de Deus, porque nós não estamos respeitando o que Ele é por essência. Nós não estamos respeitando a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos a cada dia. É meditar na palavra, é cumprir a palavra. Por fim, no terceiro tópico, ele nos traz uma constatação. Primeiro ele diz que era para não fazer uma coisa, depois ele diz para fazer uma coisa, né? Primeiro a gente não pode buscar as riquezas terrenas, né? Cobiçar isso acima de tudo, depois ele diz para a gente buscar o reino de Deus, e por fim ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele conclui esses 3 versos dizendo aquilo que ele já disse antes, mas de uma forma diferente. Onde estiver o seu tesouro, ou seja, aquilo que for mais precioso para você, é ali onde está o seu coração. E eu queria perguntar para todos nós essa noite, o nosso tesouro está em Deus ou está nas coisas desse mundo? O que é que a gente tem priorizado nas nossas vidas? Quando o foco das nossas vidas é o reino de Deus, o nosso tesouro, a nossa alegria, a nossa motivação para continuar, é servir e adorar o nome dEle. E isso acontece conosco quando a gente vem para a igreja porque nós somos obrigados ou porque nós sentimos a alegria de estarmos na casa de Deus. Quando nós buscamos a Deus em casa, é porque nós estamos felizes em estar na sua presença ou porque é só uma obrigação eu como cristão preciso fazer? Se é só uma obrigação, sinto muito, seu coração não está nele. Paulo, ele sofreu grandes coisas. Foi perseguido, foi preso. Mas olha como é interessante, né? Paulo em tudo dava glória a Deus. A alegria que Paulo tinha não estava alicerçada nas circunstâncias da vida. A alegria de Paulo estava em estar na presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Onde estão as nossas prioridades? Cristo, em momento nenhum, ele nos proíbe de seguirmos os nossos sonhos. De forma alguma. A gente acha que querer seguir a Deus é abandonar tudo, deixar tudo para trás. Não necessariamente. Tem gente que é chamado para isso, igual Paulo, né? Paulo estava lá na estrada para Damasco e Deus aparece para ele e já foi. Mudou a vida dele, ele larga tudo, abandona tudo e vai fazer a obra de Deus. Tem pessoas que são assim? Tem. Isso é bíblico. Mas não é para todos esse chamado. O chamado que nós temos, muitas vezes, é para o nosso dia a dia. Para as pessoas que nós convivemos durante a semana. Para as pessoas que nós vemos. Muitas vezes uma pessoa desconhecida na rua. Não necessariamente ir para outro país ou abandonar tudo. Deus gosta e quer que nós sigamos os nossos sonhos também. Acredito eu, como um pai, ele gosta de ver seu filho realizando os seus sonhos, suas conquistas. Mas nós nunca podemos colocar isso em primeiro plano e colocar Deus de escanteio. Esse é o grande problema que Cristo nos relata aqui. É o escanteio de Deus. Em Mateus 13, 45 e 46, ele faz a complementação da parábola que eu tinha lido sobre o tesouro escondido. Ele diz o seguinte, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Esse negociante somos nós. Que pérola é essa? É a salvação em Cristo Jesus. Isso que nós conseguimos, isso que nós encontramos. E por amor a esse evangelho, por amor a esse Cristo, nós precisamos estar dispostos a abandonar tudo. Se assim for da vontade dele, amém. Se não for, tudo bem, mas que eu coloque ele em primeiro lugar. A partir do momento em que nós encontramos Cristo e seguimos o seu reino, devemos estar dispostos a abrir mão de muitas coisas. Não somente abrir mão de dinheiro, que muita gente acha que é só dar os 10% e está tudo ótimo. Não é somente isso. Mas é abrir mão, muitas vezes, do dinheiro para fazer uma caridade, para ajudar o próximo. É abrir mão do seu tempo para servir a Deus, para buscar mais a Ele.
É abrir mão de muitos objetivos que muitas vezes nós fazemos e que não engrandecem o nome de Deus. É abrir mão de pecados, aquilo que nós fazemos e que nos afasta dele, que muitas vezes nós queremos, mas que precisamos, por amor ao seu evangelho, abandonar. É viver uma vida que louve e engrandeça o nome de Deus. É isso que Deus traz para nós nessa noite. É essa reflexão que nos foi dada. Não é simplesmente seguir o evangelho de qualquer jeito. Eu sempre costumo dizer que a mediocridade não adora Deus. Deus busca a nossa excelência. E o que é excelência? É fazer o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos. Quer dizer que você vai ser o melhor do mundo em tal coisa. Não. Você pode nunca pregar como Billy Graham. Você pode nunca entender um texto específico como fulano de tal. Não. Mas é sempre dar o seu melhor a Deus. É sempre buscar a Deus com tudo aquilo que nós temos. E só assim nós engrandecemos o nome de Deus. E só assim que o reino de Deus aqui na terra vai prosperar e prevalecer nas nossas vidas. Amém?